Fala galera do Foco Invest, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem observar sobre o fundo imobiliário KNRI11, belezinha? Neste momento, meus amigos de bolsa, nas alturas, como vocês puderam observar, ó, recentemente, você vai estar buscando aqui BOVA11, olha só. Tá? Hoje, neste pregão, a gente está tendo aqui uma queda. Eu avisei para vocês no vídeo de ontem, quem observou, que nada sobe sem parar. Mas isso é uma queda de hoje, correção, coisa rápida. Veja que nos últimos 5 dias temos ainda ela se valorizando bastante, bem como nos últimos 6 meses uma queda robusta, tá? De outubro para cá, ainda seguimos com mais de 10% de valorização. Mas temos ainda bons fundos imobiliários, como é o caso do KNRI11 em boas cotações. Antes de eu continuar, já queria pedir para você que é novo no nosso canal para se inscrever, tá? Inscreva-se que é de graça e não paga nada, meus amigos. Clica no joinha, tá? E deixa aí, ó, o seu gostei, o botão de inscrever para quem não sabe, tá aqui no cantinho do YouTube e ajuda muito. A sua dúvida ou sugestão, deixe pra gente logo abaixo nos comentários. Veja que nos últimos 30 dias o nosso KNRI vem ainda valorizando, tá? R$2 por cota. Porém, além disso, meus amigos, temos aqui um fundo que segue pagando seu valor aí de R$1 ao mês. À primeira vista, vocês vão pensar que é um dividendo baixo, que não vale muito a pena, dividendo aí, tá? Relativamente pequeno, às vezes está rendendo menos do que 1% se comparado, tá? A renda fixa. Mas o que vocês devem observar, meus amigos, é que esse 8,24 ele é líquido, ele é isento por enquanto, tá? Ainda de imposto de renda. Você que está pagando aqui R$146, você deve observar que eu estou falando de um fundo que ele já foi muito mais caro lá atrás, cerca de 200, tá? Olha só, para quem não se viu, eu te mostro, meus amigos. Fevereiro de 2013, o fundo já era 176. Quando pegamos no período aqui, ó, da pandemia, olha só, 190, tá? Ele chegou, meus amigos, há muito tempo e ficaram aqui nesse patamar, tá? De R$200, temos registro aqui de 190. Eu não sei se houve um ajuste que aconteceu no Google Finance que não mostra. O HGLG também foi um outro fundo que chegou aí, tá? E ficou, meus amigos, um certo período acima dos R$200. Comenta aí se você lembra desse período, mas veja, estou falando de um fundo que quando a taxa Selic era, tá, na média aqui de 6%, que era 2019, ela chegou em 2% na época da pandemia, que quando a pandemia já estava instalada para poder aquecer a economia. Mas veja, antes, somente ali com 6%, 7% mais ou menos de taxa Selic, tínhamos esse fundo próximo aos R$200. Então você que está comprando ele hoje a 146, saiba que ainda está no patamar legal e a cotação ela pode melhorar bastante. Eu estou falando de um ótimo fundo que, além, tá, desse dividendo interessantíssimo, veja o que foi que aconteceu. O dividendo dele oscilou, mas nos últimos 5 anos, meus amigos, o dividendo vem elevando. Olha só, 2020 era cerca de R$8, depois já veio para 8,75, depois 10,50, 12,12. No último ano ficou aqui, tá, nos R$12 e neste ano já foi aí R$10. Ou seja, temos ainda agora novembro, dezembro, vai fechar mais uma vez nos R$12. Ah, Lucas, o dividendo dele não evolui tanto. Cuidado, não pense dessa forma. Tente entender sobre o que o fundo ele é composto. Ele é um fundo de tijolo com mais aqui de 4,5 bilhões, um fundo gigantesco. Ele tem vacância. Neste momento ele está deixando de receber 5,53. Ele tem muitos ajustes a fazer, como assim? Vai subir ainda aluguel. Ele cobra uma taxa de 1,11. Ela já reduziu desde quando eu entrei no fundo e tem espaço para reduzir, ou seja, reduzindo essa taxa, sobra mais dinheiro. Reduzindo a vacância, sobra mais dinheiro, fazendo o ajuste. Como assim? O ajuste do aluguel, que ele tende a acontecer no longo prazo, sobra mais dinheiro. E aqui que mora, meus amigos, o ponto, infelizmente, é um pouco chato. 55% do fundo é de escritório. Então é um fundo mix, tem logística e escritório. Escritório é bom, que cobra ali um pouco mais caro, mas costuma ter mais logística. Como a economia ainda não voltou 100%, este segmento do escritório ficou muito, tá, meus amigos, ficou muito impactado e travado por isso. Olha só, para vocês verem, a gente teve essa oscilação, pandemia, tá? Vários escritórios aqui ficaram vagos, vazios, tá? Tiveram até aluguéis, meus amigos, ali perdoados. Então o fundo perdeu muita receita. Depois o que acontece é que estamos tendo dificuldade para poder fazer ajuste no valor desses escritórios,
Tá? Diferente do galpão logístico que está tendo uma alta demanda, seguiu firme e forte, os escritórios, tá, foram altamente impactados pela pandemia e ainda não voltou. Olha só, são chamados de lajes corporativas, o fundo tem várias, como vocês viram aqui, mas na metade dele é composto por esse tipo de ativo, porém ele tem também vários galpões logísticos. Eu espero que no longo prazo, tá, nas suas próximas emissões, ele aumente mais a posição no segmento de logística, tá, ao invés aqui de crescer para esse lado de escritório, ou pelo menos que chegue no meio a meio. Isso aqui já ficaria um pouco mais tranquilo, é bom, eu até gosto, tá, do segmento de escritório, mas tem esse risco, beleza? Então a gente está de olho, está acompanhando aqui sempre. Ele é um fundo que ajusta pelo IGPM e IPCA, né, que a inflação, o IGPM ele é mais salgado e pesa nessa parte aqui do reajuste. Como é que eu vou aumentar uma conta? Se aquele segmento ele não está bom, como é que eu vou cobrar mais caro se o meu inquilino não consegue pagar? Olha só, projeção de incremento da receita conforme o termo de vigência de carências previstas no contrato. Que isso, meus amigos, carência é um tempo que eu dou para você não me pagar. E veja, que ainda vai demorar um pouquinho. A gente tem até o ano que vem para absorver aí tudo isso. Ou seja, meus amigos, pode ser, tá, um momento ainda aonde o dividendo talvez ele não suba até o ano que vem, mas quem está comprando hoje vai beber água limpa lá na frente, porque a gente está pagando um pouco mais barato, a taxa Selic ainda não caiu, a economia ainda não melhorou, ou seja, a gente está pagando aqui hoje cerca de 140, 150 reais mais ou menos, em um fundo que pode tranquilamente, quando a situação melhorar, chegar ao patamar de 190 reais, tá? E é onde, meus amigos, aqui a gente vai ganhar dinheiro nessa evolução, pagando mais barato, mantendo esse dividend yield, tá, sobre o preço que a gente pagou, às vezes até um pouco mais, porque eu paguei mais barato. Se eu receber aqui esses 12, 13 reais quando o dividendo subir ou mais, o meu yield, tá, essa porcentagem aqui sobre este valor, ele vai somente aumentar, ao invés daquele investidor que for comprar lá na frente e vier aqui, ó, a pagar esses 180, 190 reais que seja. Por isso eu digo, aproveitando este momento aonde a bolsa está nas alturas, está subindo bastante, a gente está comprando bons fundos imobiliários, fundos de tijolo, fundos aí com histórico, tá, incrível. Tem aqui, meus amigos, uma história sólida, o grupo Kinea, tá, que é uma empresa aqui do Itaú por trás fazendo esse trabalho belíssimo, tá? É um fundo gigantesco, não é um fundo recente, ele tem uma história muito bela e eu mostro para vocês aqui ainda os pontos ouro. Ele conta com mais de 100 mil investidores, você não está sozinho, temos aqui mais de 1 milhão de liquidez média diária, é muita gente comprando e vendendo, e eu já falei, o patrimônio dele é de mais de 1 bilhão e ele ainda está descontado, temos um desconto hoje de 11% sobre a cotação. Imagina quando ele chegar no seu valor justo, que é 160. Eu prefiro pagar aqui mais barato, comprar algo que ainda está descontado, por mais que neste momento tem muita gente olhando somente para este rendimento aqui, está rendendo pouco, prefiro renda fixa neste momento, mas quem está comprando hoje está garantindo uma receita, tá, muito melhor, um rendimento muito melhor em 10, 15, 20 anos. Eu sei, meus amigos, que pode parecer à primeira vista aqui, tá, um prazo extenso, mas de uma hora ou de outra ele vai passar. E não é para você investir 100% do seu dinheiro somente neste ativo. Diversifique. Tenha fundos imobiliários, tenha renda fixa, tenha ações, tenha bolsa de valores, pois assim você consegue aproveitar o melhor de todos os lados, ok? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e deixe aí o seu gostei. Bons investimentos, forte abraço e até a próxima.